Nós estamos assistindo nos últimos dias e neste momento lá fora a manifestação democrática do povo brasileiro. E isto, para quem vive e convive com a democracia e tem uma vida pública de grandes enfrentamentos, especialmente durante o regime militar, nós estamos vendo que o Brasil, a cada momento, ele mostra que esta vocação para a democracia é desde antanho, né? Sofreu, ao longo do tempo, períodos autoritários, mas sempre com esta vocação democrática arraigada, enraizada em cada um de nós. E agora a manifestação vai às ruas, e vai às ruas de forma difusa, com vários elementos, com várias situações, com vários componentes, e sobretudo com situações que vêm se acumulando ao longo do tempo. Nós estamos vendo o Brasil, depois de uma luta muito grande, de um grande projeto macroeconômico, da estabilização econômica do país, da moeda tendo valor, dos salários sendo finalmente reconhecidos, daquilo que é o resultado do trabalho e da moeda para poder fazer face à sua existência com dignidade, para aluguel, para medicamento, para alimento, para vestuário. Quer dizer, este Brasil novo que nasceu depois do Plano Real. Sem deixar de falar daquele bom que aconteceu ao longo do tempo. Momentos bons da história do país, vocacionado para esse processo de desenvolvimento, de crescimento. E, de repente, nós vemos que o Plano Real não foi devidamente cuidado. Foi cuidado por um período e daqui a pouco tem eleição e a questão eleitoral fala mais alto do que o país. Quando a questão eleitoral deveria ser um momento cívico, de debate, onde se propõe ideias e cujas ideias devem se prevalecer daquele que é o resultado da eleição e do voto do eleitor, coroando a democracia na expressão maior do voto popular. E nós vemos aí que, chegando em 2002, a oposição ganhou a eleição e nós participamos da eleição no segundo turno, elegendo o presidente Lula, no primeiro turno com nossa candidatura própria do então candidato Ciro Gomes. Em 2002, segundo apoiamos, convidados para o governo, vários convidados para o governo, participando do governo, até 2004, quando em dezembro de 2004 nós deixamos o governo. E ao deixar o governo entregamos os cargos. Diferente da cultura política brasileira, quem perde a eleição no outro dia pula para o lado de quem ganhou em busca de cargos. Balcão de negócio, dinheiro público, negócios para cá, negócios para lá. É isto, Brasil, que de forma diferente nós tratamos. Ganhamos as eleições, convidados para o governo, 2 anos depois deixamos o governo e entregamos os cargos. Nosso partido está fora porque não concorda com o modelo econômico que agora vem dando sequência da forma equivocada lá de trás e se agravando cada vez mais. Isto foi em dezembro de 2004. Ao deixar ali, fomos para a oposição. Fomos para a oposição, exatamente ao contrário, na contramão da cultura atrasada da política brasileira. E fomos para a oposição. E veio 2006 e reelege o presidente Lula. 2005 veio o mensalão, que ainda até hoje não se consegue decifrar os finalmente daquilo que chama a atenção das chicanas jurídicas, onde o país não consegue chegar ao seu desiderato, está condenado ou não está transitado, julgado e acabou. Não, nós estamos aí vendo isso desde 2005, processar e vai e vem, enfim, estamos aí vendo. Condenados, agora começa aquela lenga-lenga de sempre, sem chegar a finalmente, mas é evidente que nós aqui estamos dentro de um processo avançado da civilização e que o Brasil traz o amplo direito à defesa. Esse amplo direito à defesa que cabe, e é evidente que temos que respeitar a legislação e, sobretudo, a Constituição brasileira, que está a esses que estão sendo julgados e todos aqueles que processados diante do Poder Judiciário. Mas o que chama a atenção, senhor presidente, é que nós estamos vendo, e aí
que nós estamos aqui nesse momento, é que chegou 2010, quer dizer, veio o mensalão com tudo que aconteceu, e aí chega 2010, não era eleição pela eleição, era para ganhar a qualquer preço. Se montou uma máquina eleitoral que nunca se houve igual no Brasil. Os candidatos do PT, claro que tem honrosas exceções, e tem que se dizer claramente, mas aqueles que faziam parte das benesses da máquina eleitoral do PT, nunca se viu nada igual em termos de campanha de propaganda, onde ali se desfilava de forma a dizer para a sociedade que não era mais o Partido dos Trabalhadores, era o partido a esbanjar riqueza, esbanjar para dizer: nós somos candidatos, vamos ganhar, porque nós estamos com a máquina partidária, e esta máquina partidária dentro do governo vai fazer uma eleição nababesca como fez em 2010, afrouxando o crédito, afrouxando questões importantes do controle da economia, e nós estamos, depois de 2010, quando o país cresceu 7,5%, chega 2011, vamos crescer 2,7%, e chega 2012, crescemos 0,9%. Então nós estamos pagando um preço caríssimo desse descontrole da economia. Resultado, apenas para... nós estamos vivendo agora uma fase em que a voz das ruas e da democracia, e que é importante para o país, especialmente dos jovens, estão dando o tom de um Brasil que parecia adormecido, anestesiado. Não, nós estamos vivos e atentos. Não concordamos com a Câmara Federal que age dessa e daquela forma, o Senado Federal. A questão da saúde pública, da educação, não concordamos com o preço das passagens. E assim nós estamos vendo esse movimento todo, de forma difusa, como eu falei, com vários componentes, mas sobretudo para chamar a atenção e dizer que não concorda com tudo que está aí. Ora, se não concorda com tudo que está aí, e nós estamos dentro do tudo que está aí, nós parlamentares, governo, Poder Judiciário, Ministério Público, todos envolvidos nesse mesmo imbróglio. Pois bem, senhor presidente, a nossa presidente da República vem à televisão na última semana, chama a atenção daquilo que falou, de não gastar dinheiro público, Copa do Mundo, controle da economia, e vamos convocar governadores e prefeitos, e convoca. E nesta reunião de governadores e prefeitos lança 5 pontos, né, que fala da responsabilidade fiscal, que isso não abre mão. Mas é evidente que quem toda hora cria ministério para poder atender a demanda eleitoral de 14, cria estatal a todo momento para mais uma empresa pública, não se sabe para quê, inclusive a empresa pública do trem-bala. A empresa pública do trem-bala, não se sabe bem para quê, para os projetos que não vingam, mas ela existe, estão lá os cargos, os custos, e isso evidentemente não é responsabilidade fiscal, isso é desperdício, gasta-se e gasta-se mal, não é? Nós temos a questão da educação, a qualidade da educação, que se fala tanto, agora é o pré-sal. Sim, mas antes, o governo não queria que fosse retirado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e parte de São Paulo, os recursos dos royalties para poder dividir com justiça entre o povo brasileiro, por se tratar de um patrimônio da União do povo brasileiro, que é o petróleo e os royalties do petróleo. Pois bem, aqui nós estamos vendo que a educação agora, depois do que nós votamos ontem, começa a ganhar um viés novo, cujo viés novo era o atrasado, que lá na comissão que cuidou do PNE, do Plano Nacional de Educação, lá havia um boicote para não se aprovar o 10% do PIB para a educação. E houve isto. Tanto é que recorreram a plenário e retiraram a assinatura na última hora, porque o governo queria derrotar no plenário os 10% do PIB aprovado na comissão especial. O que chama atenção também é que nós vivemos, e isso nós acompanhamos, é que quando se fala agora da questão da saúde, mas agora nós vamos trazer médicos de Cuba, da Espanha, de Portugal, nenhum problema e nenhuma lei no Brasil fala em proibir a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. O que se fala é que é uma regra, cuja regra tem um nome que se chama revalida. E isso é para dizer se aquele profissional formado na universidade, seja de onde for, ele possa atuar no Brasil, mas atuar dentro das regras estabelecidas por aquilo que está em vigência, e não atropelar estas regras, e não fazê-las letras mortas,
e não fazê-las letras mortas, para que isso não dê a condição mínima de que esse profissional seja efetivamente primeiro testado antes de entregar a saúde do povo brasileiro para as mãos daqueles que não se sabe se estão preparados para isso. A reforma política, aí começou com a história de constituinte exclusiva, plebiscito, quer dizer, uma coisa meio maluca, meio paranoica, de não saber o que se estava propondo, tanto é que até agora não se sabe o que se propõe. Virou uma confusão tão grande que desmente para cá, volta atrás e não sabe até agora. Nós estamos propondo. Nós temos, o PPS tem uma proposta de reforma política publicada, entregue a cada presidente de partido, entregue ao presidente do Supremo Tribunal, entregue ao presidente do TSE, entregue ao presidente do Senado, da Câmara, um documento robusto, com a proposta que tem começo, meio e fim. Nós defendemos o financiamento público de campanha, defendemos o fim das coligações das proporcionais, mas nós defendemos, sobretudo, senhor presidente, sobretudo, nós defendemos que haja livre organização partidária, onde qualquer associação que queira ter as suas candidaturas, a que cargo for, possa assim acontecer, como é na Espanha, como é na Itália, como é na França, e que acabe com os resquícios da ditadura, da fidelidade partidária, da questão do tempo para o prazo para domicílio eleitoral, para filiação partidária. Isso não pode mais acontecer. E candidaturas avulsas, eu desejo ser candidato, sou cidadão, estou no pleno gozo dos meus direitos políticos, como é que eu não posso ser candidato? Este sim é o grande passo para poder não só dar liberdade, mas constituir, sobretudo, as condições para que tenhamos um país realmente democrático. Para finalizar, senhor presidente, apenas para finalizar, a mobilidade urbana. O presidente tocou na questão da mobilidade. É simples. Parar com esta coisa absolutamente escandalosa do trem-bala, que não saiu do papel a não ser custos e mais custos. Dizer para o país, nesse momento importante como esse, de uma crise que está instalada, dizer para o país, não tem mais trem-bala. Todo esse dinheiro previsto para o trem-bala, nós vamos aplicar na modernização da mobilidade urbana do país. Seja ônibus, seja veículo sobre trilho, seja metrô, aplicar realmente esse dinheiro do trem-bala para modernizar e melhorar a questão da mobilidade urbana. Então, eu acho que com isso, poderia estar dando aqui um grande recado e uma grande resposta de uma estadista no momento importante que o país precisa. É isso que o Brasil aguarda e espera da Presidente da República. Obrigado, deputado Rubens Bueno. Convido para fazer a sua comunicação parlamentar a deputada Amauri Teixeira, do PT da Bahia, e passo a presidência dos trabalhos ao deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina. Senhor presidente, deputado Alessandro Molon, senhor presidente substituto Ronaldo Benedetti, senhoras e senhores parlamentares,